Olá, conselheiros, conselheiras! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, que vai ao ar tanto pelo YouTube como pelo Spotify da Board Academy. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu quero te convidar a fazer a inscrição e ativar também o sininho para que vocês então sejam notificados sobre outros episódios do podcast Os Conselheiros, como também outros conteúdos aqui disponibilizados pela Board Academy. No podcast Os Conselheiros, nós trazemos empresários, executivos, conselheiros que contam um pouco da sua trajetória de vida pessoal, profissional e também sobre temas técnicos para levar conteúdo de valor a você que está nos assistindo ou que também está nos assistindo. No podcast de hoje, nós temos aqui a presença dele que é empresário, é também executivo, conselheiro e mentor de startups, ou seja, um arcabouço completo aqui para a gente falar sobre vários temas. Eu estou falando do André Santana, né? E nós vamos conversar com o André agora. André, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Os Conselheiros. Um prazer tê-lo conosco. Você que já é da casa, né? Sim. Já é formado aqui pela casa e agora vem também aqui nos abrilhantar um pouco com o seu conteúdo, com a sua experiência profissional. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Marcelo. Muito bom estar aqui com vocês. E estou aqui à disposição para a gente bater esse papo aí e enobrecer aí nosso conhecimento para outras pessoas, conselheiros, empreendedores, empresários, mentores de startups, enfim, nosso ecossistema todo. Muito legal. Você sabe que eu estava pensando aqui, inclusive na minha apresentação, né, quando eu te apresentei como André Santana, e eu lembro aqui de uma curiosidade, que eu comecei te chamando de Carlos, né? Sim, sim. Carlos, na época ali da construção do livro, né? E em determinado momento você fala assim, Marcelo, você pode me chamar de André? Exato. E eu fiquei refletindo sobre isso, tá? Esse final de semana, inclusive, eu estava pensando sobre isso. Tem vários nomes compostos que eu não sei nem porque que pai e mãe coloca, exato, né? Porque... nem eu sei, viu? Ana Paula, todo mundo vai chamar de Paula. É difícil alguém... Ana, acho que só o pai e a mãe na hora de dar uma bronca. Eu não sei se com você o Carlos era assim. Exatamente. Comigo minha mãe, Carlos André, é quando ela tava brava. Então, Carlos André, ia vir bronca, entendeu? E eu digo... Eu te falei do André, porque hoje no mercado eu sou mais conhecido como André. E hoje, se alguém me chama de Carlos na rua, eu nem respondo, porque eu nem sei se sou eu, né? Então é uma coisa que não soa muito familiar para mim mesmo, né? Então por isso que eu te falei, mas meu LinkedIn, obviamente, está lá, Carlos André Santana. É por isso que eu toquei nesse ponto, porque caso você que está nos assistindo aí queira depois se conectar com o André Santana, na verdade procure pelo Carlos André Santana, que tem aí o nome oficial de mercado de André Santana, tá bom? Mas André, conta pra gente um pouquinho, antes da gente entrar propriamente no que você está fazendo hoje, né? Eu sei que você está ajudando aí muitas empresas Brasil afora, mas conta um pouco do seu background, como é que foi a sua formação até chegar ao ponto de onde você está hoje. Claro. Bom, só um comentário antes. Eu tenho também um Instagram, que aí sim ele tá André Santana, tá? Então é andresantana.oficial, é meu Instagram. Tá bom. Né? E eu tenho um site também pessoal, que é andresantanaoficial.com. Então esses dois aí... Olha... Eu vou te recomendar, então, que você mude o LinkedIn para essa mesma base, para ficar tudo André Santana. Pois é, agora vamos ver se a gente consegue. Mas, enfim, só para o público que está nos assistindo também ter essa informação. Onde tudo começou? Tudo começou. Bom, começou com 16 anos. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, aquela coisa, né? Queria jogar bola na rua, ficar brincando lá. Minha mãe, não, vai ler jornal e vai estudar e vai trabalhar com teu pai. Aí comecei a... Pai fazia o quê? Meu pai tinha uma empresa, uma indústria, e eu comecei para trabalhar com ele desses 16 anos até os 22. Basicamente, eu toquei a empresa dele em 7 anos depois, né? Comecei a aprender, obviamente, com ele, encurtando um pouco a história, mas nesse período que eu estive com ele, ele tinha uma empresa de mármore e granito, então eu estava nesse momento fazendo faculdade, fiz administração com ênfase em comércio exterior, e comecei a entender oportunidades de mercado aqui, desde importar mármores para cá, né? Então tínhamos um custo aqui, não me recordo exatamente, mas um mármore Carrara da Itália importado, que a gente vendia por $210 o metro quadrado, a gente conseguia pagar na Itália por 30. Né? Então, quer dizer, e a gente tinha que comprar aqui no mercado interno quase 120. Então, eu entendi a oportunidade, comecei a fazer, aplicar literalmente a parte de comércio exterior que eu fiz e administração nos negócios da família.
E de lá para cá, eu acho que eu digo que foi uma escola muito grande que eu tive na empresa do meu pai, né? Porque é uma empresa familiar, mas que ali eu aprendi RH, né? Tomando café com os funcionários na fábrica, tive experiências muito interessantes no showroom, na parte de vendas, com fornecedores, negociações, a parte de contabilidade, números, financeiro. Então, realmente, com o estudo ali que eu estava fazendo a faculdade e nesse período... A gente está falando que ano mais ou menos isso? Tô 90 falando, e pouco, 2000? eu fiz a faculdade de 94 a 98, né? Mas eu entrei para trabalhar com meu pai um pouco antes. Então, teve períodos que eu não tinha faculdade ainda, estava estudando. 94 a 98? 94 a 98. Onde você estudou? Eu estudei na Unip. A primeira coisa foi Unip. E isso que é interessante falar, tá? André, a gente não foi colega de classe, não? Será? Na Unip você fez? 94 a 98, comércio exterior na Unip. Qual rua? Rua da Paz. É mesmo? André, se a gente não foi da mesma turma, foi turma A e turma B. Você tá brincando? Não, da mesma turma não foi, porque eu conheço todos ali, mas pode ter sido. Então, porque foi uma experiência, eu acho que na época, comércio exterior tava meio bombando, né? Tinha um... Professor de câmbio, Tarcísio? Puta, não vou lembrar esse. Não? Esse eu não lembro, Eu lembro poucos professores, na verdade. Professora Cláudia, que virou coordenadora. Sim, mas é isso. 94, 98, Unip, com certeza. Que mundo pequeno. Olha aí, pessoal. Somos colegas de classe ou de formação e vemos saber aqui no podcast Os Conselheiros. Esse mundo é muito pequeno, muito redondo pequeno. E dá muita volta, hein? É verdade. Mas, bom, muito bom conhecer essa informação que eu não sabia. Claro que a gente era mais jovenzinho, né? Talvez a gente se lembre... Um pouquinho mais jovem. E eu acho que é importante essa... Eu falo com meus filhos, né? Então, eu sou casado, tenho 2 filhos. E sempre comento com eles, né? É importante da minha trajetória até acadêmica, né? Então, eu não vim de berço de ouro, né? Naquela coisa toda. Então, a gente foi construindo, tinha que ter valor, né? Então, como eu falei, comecei a trabalhar cedo e isso nos enobrece bastante, né? Pra gente chegar onde a gente conseguiu chegar hoje e pra onde a gente ainda vai, tem uma história, né? Então, é legal contar os bastidores, né? Porque se eu contar que eu fiz MIT, que é a faculdade número 1 no mundo de tecnologia, você fala, pô, que legal, mas o que você fez no começo? Antes eu fiz o NIP, né? Então eu me orgulho de falar isso, né? E depois fui fazendo o NIP, fiz GV depois, fiz pós-graduação no IBMEC em gestão de negócios, aí fui fazendo outros cursos também, aí fiz inteligência artificial na Universidade de Chicago e depois transformação digital e inteligência artificial pela MIT. Então, um pouquinho dessa história. Mas retomando aí essa parte mais acadêmica, né? Retomando um pouquinho na questão da empresa. Então, minha trajetória foi ali com meu pai, onde a gente conseguiu construir bastante coisa juntos. Só que eu falei, isso não é o meu, né? Não é o meu. Meu pai, não, isso aqui você vai tocar. Meu pai já não queria mais trabalhar naquela época. Eu falei, não, agora você toca tudo, já tá cuidando da empresa. Eu falei, não, essa é a tua história. A minha eu vou construir, né? E aí eu saí, literalmente, assim, meu pai achou uma loucura. Falou, pô, mas você tem um salário... Negócio constituído. Constituído, vai... Eu falei, não é isso que... Eu preciso construir o que é meu, né? Isso aqui é teu. Então, você tá me dando, eu quero construir. Enfim, aí fui para um projeto até que eu... Voluntariado, né? Que eu me propus a fazer para implantar uma escola que existe até hoje, chama School of Tomorrow, a Escola do Futuro. E me convidaram, precisavam de uma ajuda ali. Eu falei, eu ajudo a fazer a implantação. Ia vir MEC, aquela coisa toda. Eu tinha um know-how e comecei e fiz a implantação. Era um período de 6 meses. Eu falei, eu vou ficar esse período, não vou cobrar nada da escola aqui. Enfim, e fiz esse voluntariado. Nesse meio do caminho, muito interessante, tinha um conselho. Desconheci o conselho naquela época, né? Mas dentro dos conselheiros, um deles falou, pô, quem é essa pessoa que tá voluntário, mas ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair, quem é? Né? E aí ele me chamou para trabalhar na empresa dele, né? Então começou a história aí um pouquinho, o Leandro hoje a empresa dele chama-se Infinity Bank, e com o Leandro a gente construiu bastante coisa. Então era uma empresa que tinha administração de carteira, parte de factoring, e eu comecei a fazer a gestão de todos os clientes dele ali e comecei a identificar oportunidades, né? Falei, pô, a gente está fazendo factoring aqui, vai ter uma cobrança. Se vai ter uma cobrança, vamos abrir uma empresa de cobrança. Aí abrimos uma empresa chamada Financob dentro do grupo. Depois, pô, esse cara que vai ter cobrança, ele vai ter um seguro, vamos abrir seguros. Finaseg, empresa de seguros. E assim foi indo, Financred para dar crédito para os caras, depois empréstimo pessoal e tudo mais. E a gente começou a crescer o grupo. E aí, de novo, nesse momento eu estava para casar, 2004, e
Ele até me convidou para ser estatutário na ocasião e tal. Eu falei, não quero, mas minha história também aqui vai parar, porque eu não tenho mais por onde crescer. Ele já era o presidente da empresa, não tinha onde crescer. E coisas que a gente não faz. Isso eu não recomendo para ninguém, tá? O que eu fiz sem muita... Eu literalmente falei, eu vou ficar com você até você arrumar outra pessoa e eu vou sair. Mas eu não fui procurando, sabe? Não tinha aquela... Vou pegar outro emprego, não. Fui sair, mas graças a Deus... Coloquei meu currículo na Cato, na época, me lembro. 30 dias depois me chamaram, fiz uma dinâmica de grupo extensa aí de 7 etapas. Passei e fui para uma empresa chamada Checkforte. Essa empresa também, fiquei bastante tempo lá. Comecei para cuidar dos bancos, mas comecei para ser um gerente no meio de outros 4 gerentes que já existiam. E aí, em pouco tempo, eu estava ali como diretor já dessa empresa, reportando direto para o presidente. E aí a gente começou a construir todo um business plan para ele. Fizemos a venda da empresa dele, que eu achei bastante curioso até na ocasião, porque na última entrevista com ele me comentou, né? Falou, olha, eu estou fazendo essa empresa, mas em algum momento eu vou vender. E eu me perguntei depois, por que ele está falando isso para mim, né? Nesse momento de entrevista? E eu não tinha entendido. Mas 3 anos depois eu fui entender que ele tinha um plano já estruturado e eu fazia parte para ajudá-lo a fazer a venda dessa empresa. Essa empresa foi feita para uma empresa americana, eu ajudei toda a construção de business plan e etc. com ele. E nesse momento a gente foi para a First Data, que é a número 1 no mundo em processamento de cartões. Eu fui para lá para ser diretor comercial. Então também a minha carreira aí já estava bastante... consolidada nesse sentido, e mesmo assim eu era muito novo, né? Então eu gerenciava aí e dirigia executivos muito mais velhos do que eu. Nessa época, com o First Data, eu tinha 150 pessoas que eu liderava no Brasil inteiro, dividido em 4 regionais, e foi uma experiência muito boa. Então, uma empresa multinacional, número 1 em processamento de cartões e tal. Mas chegou um determinado momento, eu entregando a minha vida ali, eu falei, cara, eu preciso fazer isso, mas eu quero fazer isso para mim, né? Então eu sempre fui um pouco empreendedor, assim, sabe? De ownership, de ter aquela... Em que ano foi isso? 2009, na verdade, 2009. First Data foi 2009. E aí, 2009, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que eu vou construir, que vai ser meu, né? E aí, de novo, só que aí já estava casado, conversando com a esposa, falei, poxa, eu vou, entre aspas, a gente fala, né? Me aventurar, eu vou sair dessa empresa. Daí fui para os Estados Unidos, passar um período curto lá, estudar um pouco de inglês, fazer alguns cursos. E aí eu voltei, e nesse momento eu voltei e fiz literalmente o meu startup, né? Ou seja, montei uma empresa, né, do zero, que quem quer ser empreendedor não é fácil isso, não é fácil. Então você tem que comprar a primeira mesa, a cadeira, alugar o lugar, aquela coisa toda. Fiz a minha startup em 2010, finalzinho de 2010, e era uma empresa de marketing digital, coisas que eu aprendi tanto na Checkforte, nas empresas anteriores, e fui trazendo, fui dos Estados Unidos, vi também coisas do varejo, trouxe para cá. E essa empresa, a gente começou a crescer bastante com ela. Então, era uma sala de 56 metros, depois a gente foi para 85, foi para uma de 200 e pouco. Enfim, crescemos a estrutura. E aí, em um determinado momento, um grupo me chamou de Venture Capital, falou, pô, quem são os donos dessa empresa? Eu falei, não, sou eu. Não, mas você e quem? Eu falei, não, sou eu. Na época, tinha minha esposa, que tinha 0,1% que precisava ter no contrato, aquela coisa toda. E aí eles, pô, a gente queria comprar a tua empresa. Eu dei 2 passos para trás. Como assim? Eu não construí um negócio para mim? Você vai querer comprar o que eu tenho, que eu construí? Não. E aí voltei e disse não. 3 meses depois eles voltaram, falaram, não, nos expressamos mal. Na verdade, a gente queria que você continuasse sendo o CEO da tua empresa, continuasse tocando os negócios, mas a gente queria ter uma participação. E aí sim, fez sentido. Eles entraram, ficaram com 35% da minha empresa e eu, como CEO, principal executivo ainda, toquei... Era uma empresa nacional? Nacional. Não, a que comprou, não. Não, é um grupo japonês. Grupo japonês. Grupo japonês. E com 35%, eles exigiram ter uma pessoa deles aqui para te acompanhar? Implementaram nesse momento um conselho? Como que foi essa dinâmica? Perfeito. Porque isso é legal até para quem está nos assistindo. Muito legal. E atua ou vai atuar como conselheiro ou vai ter uma startup, como esse modus operandi de um processo de venda, né? Perfeito. Muito legal. Essa experiência foi assim, hoje
eu posso dizer com maturidade e experiência o que fazer e o que não fazer, né? Tem caminhos bons e caminhos que não são tão bons assim. Normalmente, essas empresas ou venture capital, o caminho é que eles vão querer te adquirir 100%. E você que não sabe. Eles já sabem, né? E era o meu caso, eu não sabia, né? Então, respondendo a tua pergunta, eles tinham sim já um conselho formado, né? Eles tinham um conselho formado. A aquisição ali da minha empresa não era uma coisa aleatória. Eles já tinham as peças do xadrez desenhadas para onde eles iam. Por que eles compraram a minha empresa? Porque eles atendiam outras empresas similares, eles iam poder ofertar novos serviços, etc. E a gente foi crescendo esse bolo. Obviamente, o bolo crescendo e eu com 65%, eles falaram, não, poxa, nós queremos ter o bolo, a parte maior. Né? Nesse momento, eu já atendia Banco do Brasil, Brasília, lá em Brasília, né? A gente atendeu Ministério, na época do governo da Dilma, Ministério da Cultura, a gente atendia a Nívea, Sadia. Tinha um bom portfólio. Um bom portfólio, com marcas de bastante renome. E aí a gente cresceu e nesse momento... O acordo de sócios, mesmo eles sendo minoritários... É um mas ponto bem importante. Importantíssimo, importantíssimo. O acordo de sócios é o que o empreendedor ou o founder, ele precisa olhar para isso. Porque às vezes na empolgação de fazer um negócio, vamos crescer juntos, aquela coisa de paixão só, chega um ponto e fala, peraí, mas você leu que você anotou? Eu já vi empresa que, por exemplo, não sei se foi o seu caso, sim, mas um minoritário com 35% tem o mesmo voto com o mesmo peso do majoritário. Então não existe a figura do majoritário, só se for na diluição. Exato. Mas no poder de decisão é igual. E aí trava a empresa, inclusive, as decisões. E vou te falar uma coisa que não está nem em contrato. Às vezes eles podem não ter poder pelo contrato, só que se eles têm o dinheiro, ou se eles têm, por exemplo, uma força de trazer novos contratos, ou de tirar os contratos que estão dentro da empresa e tirar, você fica vulnerável. Né? Então é muito importante isso que está nas entrelinhas, na verdade, não está no contrato. E isso tem que ficar atento. Né? Então, no meu caso, eu passei um pouco por essa situação. Então é legal falar, não adianta a gente vir aqui, né, e falar só coisa boa, bonita. Não, por trás dos bastidores tem uma coisa pegada. Né? Então eu passei por isso também e percebi que eu tinha que fazer a venda 100% para eles depois. Né? Por quê? Porque minha saúde, eu falei, cara, eu quero viver... Você estava virando um funcionário do seu negócio. Exatamente, era o meu negócio, eu com 65%, só que eu tô numa reunião com você, por exemplo, que aconteceu, toca o meu telefone, eu atendo, um dos sócios falando, olha, a gente vai fazer hoje um aporte de R$1 milhão, você vai ter que acompanhar. Entendeu? Então, isso é a questão da diluição que é falado, só pra gente também colocar. Então, pô, se eles têm 35%... Alguém com muita bala na agulha, claro, pode fazer aportes e diluir os outros se não acompanharem. Pode, entendeu? E aí, pô, eu tô na reunião, eu perdi até o rumo. Falei, pera, calma aí, eu tô em reunião, não consigo falar agora, né? Então, essas situações me trouxeram muita experiência, né? Do que fazer, o que não fazer. Mas, no final do dia, eu costumo dizer que a todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso é porque eu sou cristão, mas no final do dia tudo coopera, né? Então é uma coisa que é boa e que hoje a experiência nos ajuda nisso. Resumindo, eu achei que era o momento realmente de fazer a venda e ir para novas aventuras aí, novos empreendimentos e tal. Quanto tempo você ficou com eles? Foi assim, eu comecei em 2010 a minha agência. 2013 eu fiz a joint venture, que a gente chamou, né? De uma empresa minha com a deles. E aí eu fiz a venda em 2015. Ou seja, foram 10 anos 5 anos, que eu tive ali de relacionamento, né? Na verdade, os últimos 3, né? Porque no comecinho eu tava sozinho, tá? Mas foi... E aí, obviamente, quando você vai sair, tem várias opções. Não compete, né? Ou você tem que ficar por mais tempo ou não. E aí eu optei por falar, não vou ficar... Né? Não vou abrir uma concorrência? Não vou abrir concorrência, não quero esse mercado mais, porque eu já tinha saturado o mercado, já te conhecia todo do mercado e não era aquilo que mais brilhava nos meus olhos, né? Então eu queria algo, eu sempre fui assim, sempre busco algo que realmente, mais do que o trabalho, como você comentou, né? A gente estava falando um pouquinho antes, é o propósito, né? Então qual é o propósito que vai brilhar os meus olhos? É ajudar pessoas, ajudar, né? Então não é só a questão do dinheiro por dinheiro, isso daí a gente constrói, a gente vai, mas é importante ter um propósito para que quando você tem situações como essa, o propósito te mantém firme, né? Então acho que é um pouco disso. E aí, em 2015, você sai de lá e volta a empreender? Ou dá uma guinada? 2015, eu
fui convidado para participar e ter 50% de uma agência digital também, que tinha relacionamento com a minha agência anterior, mas mais focadas para e-commerce, né? E aí eu fui empreender, de novo, estava como empreendedor ali, porque era co-founder também, então comecei a tocar. E nesse meio tempo, junto com essa empresa, comecei a desenvolver uma outra startup, que chamava mercadodebairro.com, que basicamente era eu criei do zero, desenvolvimento do zero, é como se fosse dentro de um bairro, né? Você tem lá um açougue, uma mercearia, uma casa de bolos, enfim, todo o comércio ali de alimentos, e a gente tinha aquelas tuk-tuks, comprei tuk-tuks e tal, e a gente entregava, você podia pedir em todos os estabelecimentos de uma vez só, a gente coletava tudo e entregava uma única vez para você com o único pagamento do cartão, né? Isso até hoje não tem deste jeito, mas... eu tô pensando aqui, acho que eu nunca vi isso. Não, dessa forma não tem, e era muito legal, e foi que realmente... Atende tanto bairros como cidades pequenas. Tudo. Então tinha um plano bem legal, né, de cidades, a gente começou a expandir para vários bairros, a gente começou a crescer, e de novo, era startup do zero ali, só que aí eu colocando também o meu dinheiro, né? Ou seja, fazendo empreendimento bootstrap, que a gente chama, colocando seu próprio dinheiro e fazendo a coisa andar. E atrás de investidores. Nesse momento eu também estava já um pouco no cenário do ecossistema de investimentos, de investidores, de buscar capital para o negócio. E foram outras lições que eu tive, como buscar investimento, que eu até hoje tenho uma mentoria que eu vou te falar daqui a pouquinho, mas como buscar investimento para as startups, né? Que não é uma coisa tão trivial como a gente pensa. Você tem o ticket certo para o investidor certo, para a startup certa, né? Diversas vezes eu fui para apresentar o meu pitch e o investidor debaixo do ar-condicionado falou, não, eu estava buscando na época 4 ou 5 milhões, ele falou, não, eu tenho 50 milhões para investir, 4 ou 5 eu não invisto. Eu pensava, como é possível isso? Né? Se ele tem 50, ele não quer investir 5. E é isso, ele não vai ganhar em cima de 5. Para ele ganhar sobre 5 milhões, não funciona. Ele não quer ter contato com 10 startups de 5 milhões, ele prefere colocar em uma mais parruda. Só, entendeu? Então você vai entendendo um pouco disso e nesse momento a gente teve pandemia também, e aí depois de pandemia, não sei se vocês recordam, mas parou tudo, né? Então teve um momento que o próprio comércio varejista fechou as portas. Sim. E aquilo me deu um desespero. Falei, cara, como assim? Minha operação tá toda aí, eu vou ter que fechar isso daqui. Aí eu dei uma pausa no negócio, né? Por razões aí óbvias, porque foi forçado, né, no mercado inteiro. E nesse momento me chamaram para cuidar de um projeto super legal que também me brilhou os olhos, que foi na empresa JHSF, onde para cuidar de toda a parte do digital lá dentro, né? Ser head do digital. E era um negócio que já... JHSF imobiliário? JHSF, na verdade, é uma empresa que ela tem uma holding. Eu era o responsável da holding na parte do digital. E abaixo dessa holding, ela tem a JHSF, que todo mundo conhece, que são os imobiliários. Então, você tem hotéis, né, Fazano, tem o Shopping Cidade Jardim, o CJ Shops, tem vários outros empreendimentos aqui. Fazenda Boa Vista? Fazenda Boa Vista, né? Tem Catarina Fashion Outlet, e aí tem toda a parte embaixo dos e-commerce, né, que tinha na época, CJ Fashion, CJ Food, tinha vários unidades de negócio, né? Tem o aeroporto também, que é deles, aqui perto na frente do Catarina Fashion Outlet. E agora eles abriram recentemente a JHSF Capital. Então, eu fui chamado para cuidar desse projeto, para estruturar a casa da JHSF ali na parte digital. E a gente fez um trabalho bem legal que tinha a ver com dados, com inteligência de dados, para entender, porque o cliente deles é um cliente muito diferenciado e é um cliente AAA, né? Mas que é o mesmo cara que acessa o Shopping Cidade Jardim, que mora nas torres, que tem a casa na Fazenda Boa Vista, que tem o helicóptero ou o jato angarado lá no aeroporto deles. Então, é um cliente só, né? E aí eu desenvolvi um projeto chamado Unique ID, que é para você entender quem é o Marcelo Simonato, né? Com um único ID ali. E aí eu consigo entender quanto você está gastando, enfim, fazer todo um trabalho. Foi um projeto bastante legal. E ali também teve um momento de estabilizar as coisas e deixar a entrega do projeto. Quando eu falei, cara, eu preciso... E nesse meio tempo eu já tinha a SX, que é a minha empresa, né? Que é a SX Technologies, onde eu já participo já há um tempo de um ecossistema, né, de investidores, de startups, faço mentorias para as startups. E a gente começou a desenvolver isso.
e a SX começou a crescer demais, com os relacionamentos, fazendo... hoje eu vou falar um pouquinho da SX para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Basicamente, a minha empresa ela tem 4 verticais de negócio, né? Então, quais são as verticais? A gente fala de mentorias e algumas palestras que a gente é chamado para ministrar. As mentorias elas estão divididas em 2 grupos, né? Eu tenho uma mentoria para startups, que chama-se Acelera Startup. Então, qual que é o objetivo final da Acelera Startup? É trazer founders que precisam conquistar os seus investimentos. Então, a gente ajuda na mentoria a diagnosticar, orientar, né? E depois a gente consegue ajudá-lo na busca do investimento, colocando o investidor certo para esse cara. Como eu falei no passado, entender o ticket que ele está buscando versus qual é o investidor que tem esse ticket e se tem sinergia nos negócios. Então, essa é a mentoria que a gente toca hoje, que chama Acelera Startup. E tem uma mentoria do lado de cá que é para profissionais liberais, que aí sim, essa é muito legal, até para o pessoal da Board aqui, porque é para empreendedores, para profissionais liberais e até mesmo conselheiros. E eu digo por quê? Porque eu escrevi meu livro, né, a parte com vocês, com os conselheiros, que a gente fala exatamente sobre isso. São as novas perspectivas, né? O seu futuro, as novas perspectivas e novas oportunidades. Então, normalmente o meu público é 40 a mais. Então, assim, 40 a mais, o que esse público busca? Né? Ou seja, qual o futuro que esse profissional, ele pode estar trabalhando, ele pode estar, enfim, com uma posição de executivo já, só que quais são os próximos 20 anos dele? O que ele vai fazer que ele pode ter uma renda adicional, que ele pode pensar em gerar um negócio futuro, e eu construo, juntamente com esse executivo ou até um conselheiro, o negócio digital dele lucrativo. Ou seja, eu vou entender o que ele quer. Você não vai ensinar ele a montar uma startup, não é isso? Não é isso. Na verdade, o que eu vou fazer, Marcelo? Eu vou digamos assim, vou imaginar que seja você, não é teu caso, tá? Mas eu vou entender o seu conhecimento adquirido até o momento, né? Desse profissional 40 a mais. E o que ele adquiriu de conhecimento? E muitas vezes o profissional, ele abandona esse conhecimento. Se ele sai de uma empresa, às vezes é o crachá, né? O cara é o fulano da empresa tal. Ele saiu da empresa, ele só é o fulano agora. O cara não existe mais. E eu quero ensinar e ajudar, né? A gente tem um plano de habilitar quase 7 mil pessoas para isso. Então eu vou falar, não, você pode construir um teu negócio digitalmente. Porque o que as pessoas buscam dentro desse plano de Jornada Pro Mais? Todas as pessoas, elas buscam, basicamente, o destino de alguma coisa. Ela não quer saber qual é o caminho. Então, se eu falar para você, pô, Marcelo, eu vou te levar para uma viagem, você vai para Flórida. Falo, pô, que legal, vou para Flórida. Aí eu te convenço que eu vou te levar para Flórida. Agora, como você vai para Flórida, não é muito o que interessa para você, né? Você vai com primeira classe, você vai... Tanto faz isso, mas o teu desejo é chegar na Flórida. Então, o que a gente quer é fazer com que esses profissionais, eles cheguem ao destino dele, que é conquistar basicamente as 5 liberdades que a gente chama, né? Então, uma liberdade de tempo, uma liberdade financeira, uma liberdade geográfica e, obviamente, as outras 2 uma liberdade sem doenças e estresse. Então, basicamente, a pessoa quer... Hoje, acho que todos nós queremos viver e ser felizes, né? Ou seja, você quer ser dono do seu tempo, fazer o que você precisa. Morar onde eu quiser, viajar para onde eu quiser. E você pode fazer tudo isso com esse programa, chama Jornada Pro Mais. A gente ajuda você a ter tudo isso com o teu negócio rodando. E para isso a gente cria o teu negócio, as automações. Então hoje cai para mim no meu notebook lá, cai os clientes que eu quero atender. Todos os dias eu olho lá, caiu esse aqui. Por quê? Porque a gente cria uma automação com perguntas certas que fala, se esse cliente responder isso e aquilo, ele está dentro do meu ICP, né, do meu público, e aí sim eu quero conversar com ele. E aí obviamente eu já até falei meio que, entre aspas, qual que vai ser o valor que ele vai investir comigo. Porque nesse questionário já tem... E é tudo automação. Então, quer dizer, eu nem falei com ele. Se essa pessoa que caiu no meu computador ali, no meu notebook, né, na minha plataforma, tem essas características, vale a pena eu conversar com ele. Ele pode até dizer não.
mas vale a pena eu conversar com ele, entendeu? Então é isso que a gente cria hoje no programa da Jornada Pro Mais. Isso é uma das verticais como é o nome da empresa mesmo? ASX Technology. ASX Technology. Isso. Então, é a vertical das mentorias que são divididas em 2 tipos. Perfeito. A outra, a gente tem aqui a parte do conselho consultivo, que daí eu mesmo atuo. Então, o que tem sido muito bom para mim, hoje eu participo, né, de 3 empresas de conselho, que eu sou conselheiro consultivo, e aí eu vou fazer um jabá aqui para espontâneo, que ninguém me pediu, mas que vale muito a pena, que é para a Board Academy, tá? Então, assim, eu acho que isso, fazer o curso com vocês aqui, né, o Conselho na Prática, me deu bastante bagagem, né, para organizar um pouco e poder ser um conselheiro com um pouco mais de capacitação, sabe? Então, isso está sendo muito bom. Experiência profissional você já tinha. Eu já tinha. Mas vocês conseguiram empacotar isso, né? E também através de networking, acho que aqui eu comento, né? Aqui é a minha casa, já tomando a liberdade aí com todo respeito, obviamente, mas gosto muito daqui e recomendo quem quiser fazer um curso aí com a Board Academy, vale super a pena. Então, essa é uma segunda vertical que eu tenho, que eu atuo como conselheiro. E aí você fala, pô, mas o que isso tem a ver com a tua empresa, né? Tem tudo a ver, porque apesar da gente, no papel de conselheiro, a gente não tá com o chapéu do executivo mais, eu tenho muito ainda o empreendedorismo comigo. Então eu gosto muito de ajudar as empresas onde eu estou como conselheiro para trazer novos negócios. Então entra a segunda vertente, a terceira, na verdade, que são parcerias comerciais. Como eu tenho um networking bastante importante, robusto, eu consigo fazer conexões importantes. Então, a ASX, nós somos geradores de negócio. Eu costumo dizer assim, o que é a ASX? A definição, nós somos geradores de negócio, que está relacionados à inovação, tecnologia, né, governança e dados. Basicamente nisso. Então, esses meus clientes do conselho consultivo, eu consigo conectar eles com o meu ecossistema, e eles conseguem aumentar faturamento. Isso não faz parte do conselho, né? Então, a minha parte do conselho lá é ser o guardião da empresa, implementar boas práticas de governança, etc e tal. Mas eu olho para aquilo e falo, você precisa crescer, né? Então, eu vou te ajudar a crescer. E aí tem um outro chapéu, que é a terceira vertente, que exatamente são parcerias comerciais que a gente tem. E, eventualmente, uma dessas empresas até fala, eu quero que você tenha um contrato comigo para ser um parceiro, para expandir negócios, etc, né? Então, a gente acaba fazendo um pouco disso. E, por fim, a última vertical, ela está em M&A, né? Então, são operações, a gente faz a intermediação de alguns negócios, e aí operações de empresas, né, que tem um faturamento anual acima de 50 milhões, a gente tem, e obviamente que a gente atua muito hoje com a parte, como eu te falei, tecnologia, né? Então, empresas que estão nesse ecossistema de tecnologia, a gente tem um olhar para... Inclusive, eu acho que acredito eu que seja o maior mercado de compras e vendas aí de empresas, né? Dentro da área de tecnologia. Muita gente comprando, outros consolidando grupos. Muita gente. Ainda mais agora com a parte de AI, você tem que comprar pequenos para poder crescer a sua empresa. Então, a gente acaba fazendo isso, né? Esse trabalho. O trabalho de M&A eu não faço, né? Na minha empresa, dentro dela. A gente tem 2 parceiros, são super importantes, e eles que fazem todo o trabalho de M&A, mas a gente está lá participando dos negócios, levando os negócios. Então, é basicamente um pouco isso que a gente está trazendo aí. Qual dessas vertentes é a jornada Pro Mais? Mentorias. A de mentorias. Mentorias. Tá. Que aí é focada, então, nesse público 40 mais. 40 mais e... Todo território nacional? Território nacional. Atendimento online? Online, a gente está, inclusive, fazendo agora, a gente vai fazer mas é mais para Acelera Startup, no dia 12, do dia 12 ao dia 15, a gente vai ter um evento, só que aí é para outra, né? Para Acelera Startup. É um evento muito legal de 4 dias que eu vou explicar um pouco sobre como as startups conquistam seus investimentos, enfim, é um bem bacana, vai ser bem legal. Que essa já é a outra vertente do Acelera, certo? Isso, do Acelera Startup, exatamente. Tá. Dentro das vertentes, qual que é o maior business hoje do grupo? Hoje é M&A. M&A é o que dá, que sustenta mais, você fala a operação. A gente tem as mentorias, vamos dizer assim, elas têm um peso ali de 20%, tá? Dentro do negócio. A parte de parcerias comerciais, ela movimenta aí
mais ou menos uns 50%, e depois a gente tem M&As que daí não é sempre, mas aí quando vem um M&A ou outro é um pouco maior, entendeu? Mas é basicamente isso. E aí tem algumas palestras que também ajudam no dia a dia, então uma empresa fala, puxa, André, queria que você viesse aqui palestrar sobre esse tema de inovação ou de startups ou de, né, o que a gente tem no meu site. Depois acho que é até legal, quem não me conhece ainda, acessar o site, que eu vou falar aqui de novo, né? É André Santana com 2 N's, oficial.com. Ali eu coloco um pouquinho do meu perfil. Então ali tá como conselheiro, tem lá as mentorias, tem as palestras e tem um pouquinho do que a gente faz tanto com a Jornada Pro Mais quanto com a Acelera Startup. Então é bem legal. Eu queria retomar um pouquinho aqui com você essa questão das startups, porque nós temos aqui no nosso público, o pessoal que está aqui assistindo e ouvindo, empresários. E parte desses empresários são empresários donos de startups. Perfeito. Né? Executivos que estão aí pensando no próximo passo e uma opção talvez seja montar uma startup. E os nossos conselheiros que querem, já são ou querem atuar em conselhos e uma boa opção são as startups. Então eu queria que você trouxesse um pouco do que são as suas percepções ou dicas que você pode dar para quem são os proprietários ou futuros ou interessados em ter, né, uma startup. Sim. Algumas dicas do que eles podem fazer, então, para obter a sua primeira jornada aí de investimento. E depois, do outro lado, para conselheiros que desejam atuar nas startups. Como ele pode buscar uma startup e se mostrar interessante para que a startup possa tê-lo. Por que uma startup contrataria um conselheiro? Então, como é que eu posso fazer o meu pitch enquanto conselheiro para que uma startup fale assim, pô, legal, vou contratar esse cara porque ele vai me ajudar a fazer o quê? Sim, né? Perfeito. Eu acho que... Então, vou começar pela segunda e depois eu falo a primeira. Eu acho que, assim, a startup, ela precisa muito de ajuda. Toda startup precisa de muita ajuda. Porque uma startup, no final do dia, você tem que fazer 1001 tarefas. Começa com uma ideia. Antes do CNPJ tem uma ideia. Tem uma ideia. E essa ideia, ela tá fervilhando na cabeça de 1 ou 2 ali. Aí eles começam tal, só que precisa alguém com uma senioridade para aterrissar um pouco, né? Para aterrissar, para falar, peraí, isso é super legal, mas e se a gente fizer dessa forma? Ah, bacana. Então, o conselheiro para startups, eu sou conselheiro de uma startup também, né? E tenho aí, obviamente, se receber convite, a gente vai entender nas agendas, mas também não dá para fazer tudo, mas o que é legal? Que a startup ela vai precisar de ajuda de conselheiros. Né? Hoje a gente sabe que, né, Marcelo, não só startups como empresas, elas não sabem a importância de um conselho consultivo. Sim. Né? E quando eu converso sobre esse tema, eu falo com várias, e nem querendo vender para elas. Eu falo, cara, você precisa ter um conselho consultivo na tua empresa. Se não tiver um conselho ainda, tenha um conselheiro consultivo ali para começar, para que ele possa te ajudar. Alguém de fora, sem a paixão. Com uma visão de fora, exatamente. Com uma visão de mercado diferente. Não aquele negócio, né, enviesado, assim. Né? Então, tanto para empresas enterprise, quanto para startups. A startup, ela é muito mais desorganizada. Então, eu acho que a oportunidade para um conselheiro ir para uma startup é melhor. Por outro lado, a dor é que a startup não tem dinheiro. Né? Ela não tem dinheiro para te pagar aquilo que você merece de fato, aquilo que você vai entregar. Mas então a minha dica é, comece fazendo um meio termo, né? Se você acha que vale X, faça X dividido por 2 ali e mostre para a startup que você tem um valor maior, né? Para que ele possa também conseguir te pagar. Então acho que vale a pena fazer esse combinado e aí ele não vai te largar nunca mais. Porque você vai resolver dores para ele que ele nem percebia que ele ia errar e você acertou para ele, ajudou, entendeu? Então, conseguiu governar ali, conseguiu colocar, como o Farias fala, né, o guardrail ali para que ele não saia da pista, enfim. Então, isso é super importante. Tem muito conselheiro que olha com o nariz torto para as startups, né? Justamente porque, vou trabalhar pro bono ou para ganhar muito abaixo do que a minha hora, homem, o meu tempo, enfim. Mas eles esquecem que em algum momento lá atrás, o Nubank foi uma startup, né? E tantas outras empresas que hoje são reconhecidas até mundialmente, começaram como uma startup. E teve que ter algum conselho, teve que ter alguém que encarou com coragem e ajudou aqueles malucos, né, que estavam criando um negócio do nada. Sem dúvida. E hoje os negócios são potências. Exatamente. A gente tem, dentro de uma empresa que ela não é startup, até essa outra empresa que eu atuo, lá em Goiás,
mas eu estou ajudando ela com uma cabeça para a gente criar uma outra startup dentro da empresa deles, né? Que tem uma ideia super bacana, então eu estou organizando essas informações com eles e eles viram um mercado potencial gigantesco, né? Então, se isso der certo, pô, é um exemplo desse que você está comentando, entendeu? E aí começou do pequeno. Então, assim, se você quer crescer, comece do pequeno. Ninguém chega gigante. Como a gente comentou a conversa aqui, pô, faça uma faculdade, mas depois você vai melhorando, né? Cria uma empresa, depois você vai crescendo ela, o faturamento. Então, acho que é isso. Acho que tem que abrir mão um pouco. Senão, se você ficar, né, de braços atados ali, não me paga o que eu mereço, então tá bom, então você vai ficar sem ter essa oportunidade. Sim. Então, eu acho que essa oportunidade é um negócio que vale muito a pena. Então, para conselheiros. E sou dono de uma startup, Sim. eu quero montar uma startup, como que eu chego nos investimentos? Sim. Vou pedir pro pai e mãe, pro parente, bater no banco, como é que é isso? Então, é um caminho que, assim, o investidor também hoje, ele já está muito mais maduro, né? Então, ninguém faz investimento numa startup, assim, sem avaliar, sem analisar. Então, assim, é um caminho que é um pouco mais árduo. É isso que a gente faz na Acelera Startup. A gente organiza... primeiro, como é a tua startup? Você quer ter uma startup do quê? É isso, a gente vai organizar, né? Ela precisa ter uma atração. Hoje ninguém investe mais num PPT, num PowerPoint. Né? Olha, minha ideia é essa, puxa, eu vou atuar nisso. O cara fala, tá bom, isso aqui é muito legal, coloca isso para rodar. Porque o segredo de uma startup é a execução dela, né? Uma boa execução, na verdade. Porque execução também, meia boca, todo mundo faz. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Eu converso com muitas pessoas que elas têm vontade de montar uma startup, elas têm uma ideia, mas elas não sabem justamente como você falou, tirar a ideia da cabeça ou do PPT e transformar aquilo, por exemplo, num aplicativo, né, num software. Vocês apoiam nesse sentido também de achar os desenvolvedores, os técnicos para acoplar numa sociedade ou numa prestação de serviço? Sim, a gente tem, inclusive, no ecossistema, a gente tem pessoas que a gente, para determinado tema, olha... Conversa com esse cara aqui que ele vai te ajudar. E eu não tenho nem participação nesses negócios. É literalmente uma conexão para que eles sejam felizes, entendeu? Então, a gente ajuda nesse sentido também, né? Agora, investimento, você tem lá desde um investimento anjo, né? Então, você começa... é um ticket menor, né? Ou investimento de um amigo ali, um FFF lá que a gente chama, Friends, Family e enfim, outro F a gente não fala, mas... Então, assim, você tem que são... o cara vai colocar 100 mil reais, né? Vai colocar 200 mil, né? O outro investimento anjo, dos 300 mil a 500 mil, até 1 milhão, é um pouco diferente. Então, você tem que entender qual é o momento dessa startup para entender quanto você tem capacidade de captar esse investimento, para que esse investimento ele seja colocado na startup, obviamente, de forma adequada, para que ele possa produzir mais faturamento e assim sucessivamente. Isso era outra pergunta que eu ia fazer. Sim. Então, aqui indo bem no básico, legal, para ser um podcast bem orientativo para quem está nos assistindo. Claro. Eu vou investir, eu sou um investidor, né? Denominado aí pelo mercado de um investidor anjo. Sim. Coloquei dinheiro na sua startup. Sim. Eu entro para o equity da sua startup, vira um mútuo, um empréstimo que um dia você vai me devolver com juros. Qual que é o modelo ideal ou mais comumente utilizado? Tá, tem vários... Por exemplo, eu particularmente, eu tenho mais de 27 startups investidas, né? Aqui no Brasil e fora do Brasil, no exterior. E algumas startups, eu entro com um contrato de vesting, por exemplo. Né? Que esse contrato de vesting, o que é? Basicamente, você participa, né? Vai ajudando ela. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Então, a startup fala, eu não consigo te pagar nada, mas eu quero que você esteja participando de algumas reuniões para tocar esse tema. Então, você está trocando o quê? Teu conhecimento por nada que ela quer te pagar, né? Porque ela não tem. E esse contrato de vesting serve para isso, né? Então, tá bom. Então, daqui 2 anos, com esse valor que você deveria me pagar e você não está me pagando, a gente vai entender o valuation da tua empresa e você vai me dar um percentual que vai, vamos supor, ao final de 2 anos eu vou ter 4% da tua empresa, tá bom? Ok, então esse é um contrato de vesting. Falando de uma forma mais simples, tá? Tem a parte toda jurídica, claro, que aí é mais para advogados, acho que não é o caso agora, mas então essa é uma modalidade que você pode fazer. O contrato de mútuo conversível em ações, ele também funciona, né?
Mas hoje tá um pouco assim, porque o investidor ele pode colocar o dinheiro e ele só pode converter aquele dinheiro em ações. Ele não pode converter aquele dinheiro em receber novamente o dinheiro, entendeu? Então, pô, mas se a startup não for bem, quero meu dinheiro de volta. O contrato de mútuo conversível em ações está como o próprio nome diz, conversível em ações. Então, vai ter que devolver em ações. Se a empresa falir ou quebrar, você vai ter zero, entendeu? Então, tem vários cuidados, tanto para o lado do investidor, quanto para o lado do founder, né? O que a gente faz é um pouco isso, é ajudar os dois lados, entendendo, né, o que... Então, eu tô do lado do investidor também, tô do lado de founder aqui com outras startups, então a gente consegue entender um pouco isso daí e tentar orientar dentro do programa, a gente também faz isso, né? Legal. Indo pro tema de conselhos, né? Sim. Afinal de contas, nós estamos no Sim. podcast Os Conselheiros. Claro. Né? E você em uma das vertentes aí, atuando enquanto conselheiro e sendo conselheiro de algumas empresas, quais são as principais dores que os empresários que você tem conversado têm sentido e como a gente pode abordá-los e como que a gente pode ajudá-los nessa constituição? Eu tenho falado aqui para os nossos alunos que não adianta você se formar como conselheiro na Board Academy ou em qualquer outra instituição e ir para uma empresa que não está preparada num nível de maturidade para ter conselho, chegar lá falando em governança, ESG, melhores práticas disso, daquilo, porque isso não conecta. Verdade. O cara está vendendo almoço para pagar a janta, né? Então, assim, como que a gente faz essa aproximação e quais dores você tem sentido que são as maiores nas empresas que buscam ajuda, né? Claro. Eu acho que assim, o primeiro ponto, né, toda empresa precisa de lucro, né? Então toda empresa ela precisa faturamento. Se você vier falar de governança, é o que você falou, é muito bonito falar de governança, mas o cara não tem um faturamento adequado para pagar o mês seguinte, ele não vai falar de governança com você, não adianta, né? Então, o que eu tenho feito, eu tenho tentado ter uma visão de negócio, que é o que eu tenho de fato de contribuição muito boa, né? De entender o negócio dele e tentar trazer conselhos para que ele mude a atuação dele, a forma, né? Que ele mude... você está faturando desse jeito, mas o teu modelo de negócio está errado, entendeu? Então, e de novo, não sendo executivo, somente apontando aonde ele pode melhorar, né? Ali é um gancho que você já ganha o teu eventual cliente, né? Porque ele fala, pô, esse cara ele vai me ajudar. Ele já me deu um insight aqui que eu não sabia. Ele estava indo para cá, né? A gente deu uma orientação, ele começa a mudar o rumo. Então, esse é um ponto importante. A maior dor, acho que é essa, tá? É faturamento. O que ele quer, se tiver aumentar as vendas. Aumentar as vendas. Para, consequentemente, ter mais dinheiro no bolso. Para ter mais dinheiro no bolso. Aí, obviamente, só que esse é um ponto. Mas tem clientes, né? Ou empresas que já têm faturamentos. Né? Eu tenho conselho aí, empresas que faturam 40 milhões. Então, assim, o problema dele não é o dinheiro. Assim, pô, para pagar amanhã, como você falou, né? Vender a janta, o almoço para pagar... Não é isso. No caso dele, aí sim, fala, cara, peraí, o que a gente vai fazer nos próximos 5 anos com a tua empresa? Para ela valer 100 milhões, se ela vale 40 hoje. Né? Do jeito que tá, você não vai conseguir. E como a informação hoje, e com inteligência artificial, com tecnologia, as coisas ficam muito perecíveis, a tendência é que esses 40 milhões para o futuro, eles vão se deteriorando. Não pode ficar em berço esplêndido, Não né? pode, nunca. Nenhuma empresa. Acho que nenhuma empresa, acho que é um aprendizado, né? Assim, hoje, você tá bom hoje, mas você tem que melhorar. É o long life learning, né, que a gente tem. O Farias fala que empresa que para de crescer está começando a morrer. É isso. Ela parou de crescer um dia, ela começou a morrer. No mesmo dia. Parou, né? Então, assim, não pode. Então, ele tem que entender isso. Aí sim, você pode falar de governança para ele, você pode falar de boas práticas, de ESG, mas você vai ter que sempre, em paralelo, falar de negócios com ele. Falar assim, olha, como é que você pode expandir? Você está fazendo um mercado aqui no Brasil. Será que você pode expandir para fora do país? Ou não? Entendeu? E de novo, dentro do nosso chapéu de conselheiro, é fazer as perguntas certas, né? É entender, falar, olha, fazer ele refletir, né? O empresário tem que refletir com aquilo que a gente pergunta para ele. Quando a gente faz isso, a gente está num caminho certo. Legal. O pessoal está perguntando aqui no chat. Legal.
sobre a empresa do seu pai. Seu pai ainda é vivo? É vivo. E a empresa? Não, minha empresa do meu pai não é mais. Não é mais. Não é mais. Meu pai já está com 75 anos, se eu não me engano. Qual é o nome dele? Floriano. Seu Floriano, não sei se o senhor vai assistir esse programa, mas receba a nossa saudação aí. Parabéns pelo filhão, viu? Muito bom. Meu pai é um guerreiro. Até hoje ele não tem empresa. A gente, obviamente, depois ele aposentou e tudo mais. E não tinha sentido, né? Ele continuar sozinho. Mas ele tá lá e faz os negócios dele ainda. Mas como mercado imobiliário, aquelas coisas. Mas ele tá firme aí. Bacana. E aprendi muito com ele, aprendo até hoje. Então, grato ao meu pai também por isso. Excelente. Você passou por alguns negócios. Sim. Né? Então tem uma carreira bastante diversificada. E hoje está em 3 ou 4 conselhos que você citou. Sim. Eu acredito que esses conselhos não são em empresas das mesmas áreas das quais você trabalhou, né? Exato. Fala um pouquinho para a gente sobre essa teórica dificuldade ou facilidade de atuar como conselheiro em segmentos que não são oriundos daquele do seu background de formação ou que você constituiu carreira. Porque essa é uma pergunta frequente aqui na Board Academy. Eu sou do agro. Eu vou ser conselheiro só do agro? Eu sou de hospitais, da saúde. Eu vou atuar só como conselheiro na saúde? E a gente tenta sempre desmistificar isso de que conselheiro tem que entender e atuar em negócios diversos. Isso, exatamente. Eu acho que a gente precisa entender de negócios, né? A gente não precisa entender daquele negócio específico, a gente precisa entender de negócio e não do negócio. É o primeiro ponto que fica. Nesses conselhos que eu estou hoje, esses 3, uma empresa, ela tem um pouco a ver com o que eu fiz lá no começo da minha carreira, que ela é uma empresa de Goiás, que ela tem recuperação de crédito e cobrança de uma forma de extrajudicial com automação em todos os cartórios. Então é uma empresa muito legal e a gente eu estou ajudando eles a marketear, a como falar melhor da empresa deles mesmo, porque é uma empresa muito boa só que ela está, digamos assim, não está marketeando todo o potencial que ela tem. Não está se posicionando adequadamente. Não está se posicionando adequadamente com o potencial que ela tem. Então, meu papel ali, eu estou ajudando eles a enxergarem isso e posicionando eles de uma forma um pouco melhor. São 2 sócios muito legais que eu gosto muito, o Alexandre e o César. Então, um abraço para eles também, se eles assistirem, que gosto muito deles. A outra empresa é uma empresa do Sul, né? Ela está em Pelotas, Rio Grande do Sul. Aí é uma empresa de infraestrutura, né, toda a parte de aplicações modernas, de cloud, de cibersegurança, transformação digital. Então é uma empresa que a gente está acionando aí o meu ecossistema para fazer parcerias com as Big Fours aí, então Google, Amazon, Oracle e etc. Então é uma empresa que eu tenho um pouco de background disso sim, então eu também consigo ajudar nesse sentido, mas eu ajudo com a parte de governança também, fazendo outras coisas que não tem a ver com o meu background, né? E a outra ela é de monetização de dados, que é uma coisa que eu também não fazia muito, mas eu já trabalhei com dados, JHSF, como eu comentei, etc. Então eu acabo tendo um pouco desse background. Então, no meu caso, nessas atuais que eu estou como conselheiro hoje, elas estão casando um pouco, né? Elas deram um pouco de fit com a minha carreira, com a minha trajetória e com a minha bagagem acadêmica. Mas, se eu te receber amanhã um convite de uma outra que não tem a ver, eu acho que a dica é essa. Você não precisa ir para aquele negócio, mas você precisa olhar a empresa como o esqueleto ali. Quais são as boas práticas de qualquer empresa? Né? Então aí sim... Toda empresa vende, recebe, tem que pagar. Tem coisas que são normais em todas as empresas. Perfeito. Com as suas peculiaridades. Claro, né? Sim. Mas a administração é uma só. É isso. Ela tem pessoas que têm que ser geridas de uma forma adequada, ela tem processos, ela tem... Então, tudo isso, o conselheiro, e aqui na Board vocês ensinam e ajudam, né? Explicam bastante sobre isso também. Então, quem é formado pela Board também tem capacidade de atuar. Agora, tem um ponto, Marcelo, que acho que é muito interessante, né? Porque vocês podem dar um excelente curso. Se o profissional não se sente capacitado, se ele tem medo, se ele não quer ir para o mercado, ele não vai conseguir. E é por isso que na Jornada Pro Mais, essa mentoria que a gente faz lá, é para, entre aspas, eu digo que é para habilitar o conselheiro a ganhar um conselho.
Por quê? Porque se o conselheiro ficar quietinho ali esperando um conselho, não vai cair do céu. Eu atualizei meu LinkedIn, Não vai cair eu preenchi do céu. o banco de dados da Board Academy e fico numa atitude passiva. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E depois eu falo, pô, a Board Academy não funcionou. Não vai acontecer. Não tem a ver com a Board Academy. Tem a ver com o profissional nesse caso. Então, e é o que eu quero ensinar e que a gente tem feito isso com alguns profissionais vamos construir um negócio para você hoje. Vamos dar um exemplo nesse caso do conselheiro. Você quer ser um conselheiro. Você, de repente, ou já aposentou até, porque pode ser que 50 a mais, alguns que já não estão numa carreira ou estão numa transição de carreira. O que você tem de conhecimento? Vamos criar o teu negócio, independente do conselho. Vamos criar o teu negócio e vamos fazer esse teu negócio acontecer. O que vai acontecer com isso? O mercado vai começar a enxergar esse profissional. Poxa, olha, ele faz isso, ele faz aquilo. E aí, as portas do conselho começam a se abrir. Porque fala, esse cara que está fazendo isso, ele é um conselheiro também, ele pode ser teu conselheiro. Você não quer falar com ele? Então ele vai ter uma referência atual. O Ricardo Dal Bosco, ele chama isso de cauda longa. Cauda longa. Né? Que é você, com o seu conhecimento, poder ganhar dinheiro com livros, com palestras, com treinamentos, com mentoria, com consultoria, com conselho. No final das contas, é empacotar todo o mercado do conhecimento com entregáveis distintos. Perfeito, exatamente. O Ricardo definiu bem, é a cauda longa. Hoje eu vivo com isso, né? Eu vivo com esse background que eu adquiri, eu estruturei toda a minha empresa, né? Eu estruturei os meus negócios e eu criei os produtos ali para ter essa esteira de cauda longa. E o conselho é uma coisa que eu adoro. O conselho, eu tenho paixão por conselho. Eu adoro participar do conselho consultivo. Eu como executivo também... A gente aprende, a gente ensina e aprende, oxigena. Entendeu? É muito legal. Eu já participava, então, na própria JHSF, a gente tinha um comitê digital lá, tinha os conselheiros também. Então, dentro da minha área, eu tinha lá 3, 4 conselheiros, que a gente tinha um comitê digital e depois ia para o board todo. Então, a gente acaba aprendendo muito com tudo isso. Né? Na First Data também, eu participei do comitê de incidentes no Brasil. Então, eu já participava de conselho lá atrás, né? Então, a gente acaba tendo uma experiência muito legal e eu acho que o mais gostoso do conselho é que você não tem aquele peso do executivo, de acabou a reunião aqui, você tem que sair correndo para executar aquilo que foi feito. Né? A gente pode orientar, a gente pode recomendar, a gente pode estar com a direção na mão e falar, ó, isso aqui é você que vai conduzir, mas eu vou te recomendar o que fazer. Então, acho que é legal isso, né? É bacana. E uma coisa, caminhando para o nosso final aqui, já estamos falando há quase uma hora. Legal. Que você nas entrelinhas falou, mas eu queria reforçar aqui, quando você trouxe o histórico dos seus conselhos atuais, foi a localização desses conselhos. Você mora em São Paulo, certo? São Paulo. Só que esses conselhos, pelo que eu entendi, estão... eu tenho um só em São Paulo, São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E tem muita gente que vem, se forma e está procurando conselho no seu bairro, na sua cidadezinha, não amplia o território de opções. Claro que a gente sabe que São Paulo, especialmente a capital, locomotiva do Brasil, mas tem muita empresa e tem muita gente precisando de ajuda no norte do país, no sul do país, no nordeste, no centro-oeste. Então, abrir essas opções. E um detalhe para quem está aqui no sudeste. Muitas vezes, como é que é aquela história? Santo de casa não faz milagre, né? É isso aí. Você vai para o norte e você vira conselheiro celebridade no norte. É verdade. E aqui você está brigando de foice com outros profissionais tão bons quanto você. Verdade. Então, ter uma visão mais abrangente... Nós brasileiros, vamos fazer um meia-culpa aqui, né? A gente ainda é muito bairrista. Sim. Enquanto você pega o europeu, o americano, o asiático, que eles olham de forma global... A gente olha muito ainda para o Brasil, para o estado, para a cidade, para o meu bairro. Né? Eu preciso ampliar essas fronteiras. Por que não ser conselheiro de empresas da América Latina? Exato. Quiçá da Europa, né? Ganhar em euro, ganhar em dólar. É isso. Então a gente precisa ampliar um pouco essa nossa visão. Exatamente. A gente tem conversas aí com o pessoal de Portugal para uma determinada empresa lá, entendeu? Para fazer conselho em Portugal. Claro. Então eu tenho um conhecido e assim, eu tô aberto a fazer esse tipo de negociação, entendeu? Conversar, entender. E como eu te falei, lembra da liberdade? Liberdade de tempo, financeira. A liberdade de tempo é super importante. A geográfica. Então, você pode ser um conselheiro de Portugal, onde você vai fazer vai fazer as tuas reuniões de São Paulo. Algumas online, vai de vez em quando numa presencial. Uma vez ou outra você vai, então é possível. Acho que no final do dia a gente tem que arregaçar as mangas, tem que estar no lugar, né? Tem que estar, acho que tem que conexões boas, super importante, sair da zona de conforto, né? Tem que ter conexões legais, sair da zona de conforto e obviamente tem que se expor.
né? Se você não se expor, não adianta, né? Hoje eu esqueci até de falar, mas eu fui convidado e eu lidero o blog de empreendedorismo da Record, do canal R7. Então, o meu blog chama Blog do Empreendedor ali, onde eu trago informações sobre empreendedorismo, vou trazer sobre conselho. Tá começando, então aí a gente tá aquecendo os motores lá, mas já tá no ar. Se vocês entrarem lá, R7, vocês vão ver, clica lá em blogs, daí tem JR, e aí blog do empreendedor vai estar lá, André Santana. Então, a gente está trazendo conteúdos para o Brasil, para o mundo, aí, conteúdos de fora. Tem que se expor, tem que colocar cara, tem que falar, não pode ter vergonha, entendeu? E tá pequeno. Então, assim, a gente tá fazendo um trabalho, eu tô fazendo um trabalho agora com as redes, é um trabalho que tá pequenininho ainda, a gente começou, mas eu tô prezando por fazer bem feito. Eu não tô nem preocupado se tem 200 mil seguidores, se tem 20 seguidores. Eu tô preocupado com o que eu tô entregando ali. Né? Isso. Porque o resultado, daqui a talvez 2 anos, a gente tem metas bem audaciosas, mas eu quero voltar, talvez a gente bater um papo daqui a 2, 3 anos pra gente falar como é que foi essa trajetória e vamos contar pro nosso público que tá aqui, né? Muito bom, André. Quero te agradecer pela presença aqui no nosso podcast. Legal. Bate-papo voou, muita história para contar. Podíamos ficar aqui mais 1, 2 horas com certeza, mas não vai faltar a oportunidade de você estar conosco de novo. A vocês que nos assistiram, né, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, aqui pelas curtidas, pelos comentários. Novamente, se é a sua primeira vez no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição, ativar o sininho aí para que você receba as notificações de outros conteúdos, não só do podcast Os Conselheiros, como também de outros conteúdos aqui da Board Academy. Quer saber um pouquinho mais sobre essa história do André Santana? Você pode então encontrá-lo no LinkedIn, Carlos André Santana, com 2 N's. Com 2 N's o Santana, e no Instagram também, André Santana... .oficial. E o site? andresantana.com. andresantanaoficial.com. Se não encontrar, procure aqui na Board Academy que a gente faz a conexão também e de repente você pode fazer negócios também com o André através da empresa dele. Você que tem uma startup, deseja ter uma startup, você que é um executivo, um conselheiro, enfim, que está precisando também acelerar de alguma forma aí e ter a ajuda de uma das verticais aqui da empresa ASX Technology. Isso. Muito bom. André, prazerzaço, cara. Muito obrigado pela sua presença e nós nos vemos então no próximo episódio aí, né? Que bom, muito bom. Obrigado, eu que agradeço a casa, agradeço ao Marcelo aí pela recepção maravilhosa e pelo papo descontraído e bem gostoso. Quero aprender mais com vocês. Estamos juntos, meu irmão. Um grande abraço. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês pela presença e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.